Prontinho, pode iniciar. Ok. Olá, pessoal. Se vocês não estiverem vendo, não estiverem escutando, vocês me falam, por favor, tá? Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar com a nossa disciplina de ergonomia e saúde ocupacional. O que nós vamos abordar nessa primeira aula? Primeiro a gente vai falar o que é a ergonomia, né? Quais que são os objetivos dela, quais que são os benefícios, né? Tanto benefício para o trabalhador, quanto benefício para a empresa, quais são os impactos que geram a ergonomia, né? Dentro das empresas, e os tipos de ergonomia que existem. Eu vou iniciar com um vídeo para vocês, que eu acho que é uma melhor forma de poder passar para vocês um exemplo, assim, cômico sobre... Só um minutinho. De como que é a ergonomia antigamente, né? No caso. Só um minutinho. Eu preciso que vocês confirmem para mim, por favor, se a tela do vídeo está aparecendo para vocês. Para mim, tá sim. Ok. Vou pôr para rodar. Se caso o áudio não sair, vocês podem me informar aqui. Para mim também tá. Por enquanto está sem áudio. Não sei se é o começo do vídeo. Não, tem que sair. Só um minutinho que eu vou ver aqui. Deixa eu tentar compartilhar de novo para vocês. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Tentar mais uma vez, vocês me falam, tá ok? Para mim, continua sem áudio. Tem que ver com o pessoal aí. Por que não tá dando? Da outra vez aconteceu a mesma coisa. Para mim também tá sem áudio. Deixa eu ver. Vou tentar dessa forma, porque tem 3 formas aqui. Se não sair, aí depois eu passo para vocês o vídeo, porque sempre vai ter, né, logado, e vocês dão uma olhadinha, tá? É estranho, era para estar saindo. Just coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Agora apareceu. Back. Section 5. More speed. 4-7. Relief man passing. Relief man passing.
Happy? Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Good morning, my friends. This record comes to you through the Sales Talk Transcription Company, Incorporated. Your speaker, the mechanical salesman. May I take the pleasure of introducing Mr. J. Willicombe Billows, the inventor of the Billows Feeding Machine, a practical device which automatically feeds your men while at work. Don't stop for lunch. Be ahead of your competitor. The Billows Feeding Machine will eliminate the lunch hour, increase your production, and decrease your overhead. Vamos voltar. Pessoal, por que que eu quis trazer para vocês esse vídeo? No YouTube tem o filme completo, tá? Se vocês quiserem ver, você pode procurar desse nome que está aqui, Tempos Modernos de Chaplin, que vocês encontram completo. Aqui, claro, né, que eles colocam um pouco de comédia em cima do vídeo, mas isso aí é uma coisa real, que antigamente era dessa forma, né? Eles cobravam muito o serviço, ficava sob pressão, mas não preocupava nem um pouco com a saúde física, mental, né, da pessoa. Então, era exatamente isso. A pessoa ela chegava ao ponto de ficar louca, porque assim, era muita cobrança em cima dela, os movimentos repetitivos demais, então dava problema nos braços, às vezes nas pernas, né, alguma coisa do tipo, era a doença que causava, né, doença ergonômica.
Então, eu quis trazer esse vídeo para mostrar um pouquinho de como que era desvalorizado a saúde, né? Nossa, a saúde do trabalhador na época. É uma forma muito boa de representar como que era. E hoje a gente vai conseguir, durante a nossa aula, que vocês vão perceber a mudança que teve, né? De antigamente para hoje. Então, vamos lá. O que seria ergonomia? Ergonomia, ela nada mais é que é uma ciência que ela estuda como adaptar o trabalho às características físicas e mentais das pessoas. Ela busca, né, tornar um ambiente de trabalho mais confortável, seguro e eficiente. Ou seja, não é as pessoas que precisam se adaptar com o ambiente que ela trabalha. Na verdade, é um ambiente que precisa ser adaptado. Entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente tem aí a imagem da moça trabalhando. Ela não tem que adaptar com a altura do computador que está ali, né? Na parte que não faz bem para ela, a altura da cadeira. Não é isso. Nós que precisamos melhorar para ela. Vamos colocar uma cadeira que seja adequada para ela poder ficar ereta. Vamos colocar um computador que ele tem um controle, né? De estar colocando ele mais alto, mais baixo. Vamos pôr um apoio aqui nos punhos. Então, basicamente, a ergonomia, a função dela é essa, é melhorar o ambiente no qual o trabalhador está. Em hipótese alguma, o trabalhador ele tem que se adaptar com aquele ambiente. Sempre vai ser um ambiente adaptar aonde o trabalhador tá trabalhando. Foi feita uma pesquisa em 2023, né, uma pesquisa mais recente que está tendo, pela Previdência Social, que existe mais ou menos 30% de afastamento por doença ergonômica. Então, a maioria dos afastamentos que existe é exatamente disso. É acima de 30%, na verdade, não é menos, mais ou menos. É acima de 30%. E a maioria das aposentadorias precoces que existe são consequências das doenças ocupacionais que acontecem na parte de ergonomia. Então, acontece assim, muita gente, às vezes está ali na casa dos 38, 40, 45 e já está aposentando, porque sofreu algum tipo de problema. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre a minha mãe. Minha mãe, ela trabalha na área da saúde, né, na área da saúde, não, desculpa, na área de cabeleireira, de beleza, e desde quando eu me entendo por gente, ela trabalha como secador. Então, assim, todos os dias, todo santo dia é o mesmo movimento, né? Com a escova e com o secador, sempre o mesmo movimento. Então, ela não tirava pausas, né, durante esse prazo, ela não fazia uma ginástica laboral, uma coisa básica, né? Um exercício, ela não fazia uma massagem. Então, consequentemente, agora inteirou mais ou menos 20 anos que ela está nessa área, consequentemente, ela teve uma lesão no braço. Então, ela ficou durante um tempo sem trabalhar exatamente por isso. Porque o que aconteceu? Esse movimento repetitivo causou uma lesão no nervo dela. Então, teve inflamação, então aconteceu dela ter LER. Hoje em dia, ela precisa, coisa que ela deveria ter feito desde o começo, ela não fez hoje, que ela fez, adaptou o espaço para ela poder trabalhar, né, que ela até então não fazia, achava que não era necessário, que é o que eu falo, gente, infelizmente, as pessoas só vê o problema depois que acontece. Enquanto está tudo bem, ninguém vai parar para pensar que isso pode gerar algum problema de saúde. E foi o que aconteceu. Precisou acontecer, infelizmente, precisou acontecer uma lesão no braço dela para ela poder ver que ela precisa ter um degrauzinho, né? Porque ela é baixinha, precisa ter um degrauzinho para ela estar à altura dos clientes dela, né? Para mexer. Questão da forma de segurar o secador, a forma que ela segurava, que ela aprendeu a segurar já não era uma forma correta, então ela precisou se adaptar em questão disso, da forma de segurar o secador. Enfim, isso acontece em várias situações, em várias áreas, vários serviços. A ergonomia, gente, quando a gente fala assim, pode-se dizer que ela entra em todos os setores, todos, geral. Aqui eu trouxe, tipo, 5 exemplos, mas, assim, é tudo, desde em casa, quando você está em casa, até que seja dentro do avião, tá? Por exemplo, um escritório. O escritório
que seria as consequências? Seria a altura da cadeira, seria a relação do teclado, né? Que o teclado ele precisa ter um aumentozinho na aba dele, às vezes ele precisa ter aquela pantufinha na frente dele, precisa ter pausas para os olhos. Eu, por exemplo, eu trabalho muito de frente ao computador, praticamente o dia inteiro, quase todos os dias. E assim, eu já uso óculos, né? Porque, querendo ou não, eu já tenho problema de vista. E como eu fico muito tempo de frente às telas, eu sinto muita queimação nas vistas. Eu sinto muita dor nas vistas. Então, eu tô o tempo todo usando um colírio. Eu tenho que fazer acompanhamento em questão de estar olhando as minhas vistas por conta disso, porque cansa as vistas da gente, prejudica as vistas da gente. Para quem acha que tela de computador não aumenta grau do tipo assim, aumenta sim, eu falo por experiência própria. Então, assim, acontece, gente, acontece, e é aos poucos, não é uma coisa assim que, ai, amanhã eu já comecei a trabalhar hoje na frente do computador, amanhã eu já estou sentindo, isso é aos poucos. E eu falo que agora que eu estou sofrendo essas consequências em relação à minha vista. Fábricas seria linha de produção, que é o exemplo aí do vídeo que a gente apresentou, né, do Charles Chaplin, que estava dentro de uma fábrica. Então, a questão da linha de produção, a questão de rotação de funções. Às vezes você faz outra, ou senão você deveria ter uma rotação e você não tem, a empresa não fornece isso. Questão de construção civil, transporte de carga, o pessoal carrega muito esses carrinhos de mão cheio de cimento, né, carrega tijolos, então acontece o saco de cimento, 50 quilos, eles aí jogam nas costas. Tem a questão também das ferramentas, né, às vezes não tem uma ferramenta adequada, então, assim, às vezes a pessoa, do jeito que ela está trabalhando ali, ela está toda curva, então pode acontecer isso. A área da saúde no geral, gente, hospitalar, essas clínicas de atendimento, né, literalmente a saúde no geral. São já ajustes da maca, movimentação segura de paciente. Então, assim, acontece muito de enfermeiros dar banho, né? Tem aqueles banho que eles dão na cama, o banho a seco. É o movimento ali, gente, porque a pessoa, ela tá acamada, ela não tem força. Muitas das vezes ela não tem força de ficar virando para um lado, virando para o outro. A partir do momento que você dá um banho na cama, é porque ela não tem condições ali. Então, o enfermeiro, ele tem que fazer esse esforço, né, de estar pegando e virando a pessoa. Aí você pensa, o enfermeiro, às vezes ele vai virar uma pessoa que pesa quase o dobro dela. Imagina o esforço físico que ela não faz ali, o tanto que ela força a coluna dela para poder estar levantando a pessoa. Igual tem a altura da maca. Às vezes a altura da maca é acima da altura da pessoa ali, então é um movimento maior que ela vai ter que fazer. Então tem tudo isso. E o call center também, que acontece muito problema. Por conta de quê? Ruído, né? Tem bastante ruído. O ruído é o quê, gente? O telefone tocando toda hora, um do lado do outro e falando, fala de um lado e fala do outro. Então, acontece muito isso. As pausas, né? Que precisa ter, tanto mentais quanto física. Por exemplo, você está num call center onde tem aquelas pessoas que cobram. Elas escutam de tudo, gente. A gente, quando recebe uma ligação de cobrança, a gente fica muito nervoso. E, às vezes, a gente tá com um problema naquele dia, a gente vai e desconta na pessoa, e a pessoa não tem nada a ver com aquilo, ela tá só fazendo o serviço dela. Isso é uma forma de problema mental que pode acontecer, entendeu? É um desgaste mental para eles, não só para a gente, mas para eles também, porque às vezes eles escutam coisas desnecessárias. Às vezes uma cobrança para aqueles que vendem. Precisa bater meta, senão você não recebe, senão você vai ser mandado embora. Acontece. Tem empresa que funciona assim. Se você não bate meta, você não fica dentro da empresa. Você é dispensado. Entendeu? Não concordo, não acho certo? Não, mas infelizmente acontece. E tem a questão física também. A pessoa está o tempo todo sentada ali, de frente ao computador, os mesmos movimentos. Então, a questão também é levantar, alongar um pouco. Eles falam muito de, quando tem escritório assim, o pessoal trabalha muito tempo sentado, eles falam para colocar água mais distante. Porque isso força a pessoa a levantar e buscar água. Então, força ela a esticar que seja um pouquinho.
não force ela a fazer isso. É uma técnica boa? Sim, mas eu acho que não é o suficiente. Tem que ser, assim, aplicado a outras coisas em um prazo de descanso, digamos assim. Quais que são os objetivos da ergonomia? Primeiro seria prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, como as lesões por esforço repetitivo, que seria o famoso LER, as dores nas costas, estresse, ansiedade, fadiga física, mental. Então, basicamente, seria isso o objetivo. O papel dele, da ergonomia, é prevenir qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de doença que seja relacionada à atividade que a pessoa está exercendo. Primeiro item aqui seria a melhoria da qualidade de vida. Então, se você faz esse incremento da ergonomia, se você trabalha em cima disso, você tem a melhoria da qualidade de vida. Então, você proporciona um conforto e uma segurança ao trabalhador, né, ao indivíduo. A prevenção de acidentes e doenças. Você reduz risco relacionado ao trabalho, você evita problema com lesões, você evita transtornos musculares e esqueléticos, tá bom? O aumento da eficiência e da produtividade. Gente, consequentemente, quando você aplica, né, a função da ergonomia, você aplica ali a melhoria no ambiente, então você já tem um aumento da eficiência e da produtividade do seu funcionário. Então, é uma forma de você garantir que todas as tarefas sejam realizadas de forma eficaz, tá? Sem ter nenhum problema, sem causar nenhum problema ao trabalhador, que seja físico, mental, qualquer tipo do jeito. As adequações das condições de trabalho. Então, isso aqui, gente, é o que eu falei lá no começo, né? Ergonomia, ela melhora o ambiente de trabalho. Então, é exatamente isso, a adequação das condições de trabalho. Então, é você adaptar a ferramenta que a pessoa está trabalhando, é você adaptar o tipo de equipamento que vai ser trabalhado, qual que é a capacidade de limitações deles. Então, assim, é você ter essa visão. A pessoa, por exemplo, a luz. A pessoa trabalha num ambiente onde a luz é muito baixa. Então, o que eu posso melhorar ali? Qual o tipo de iluminação que eu posso pôr ali? Porque tem teste. Eu vou falar isso com vocês mais para frente, mas a gente faz o teste de iluminância, né? A gente vê, porque tem uma quantidade, conforme a NR17, lá fala sobre isso, aborda qual que é o máximo, qual que é o mínimo, né? Qual que é a luz, o tipo de luz adequada para aquele ambiente, se é amarela, se é branca, como que é. Então, tem tudo isso. Questão também, por exemplo, um ambiente que é muito frio, às vezes o ar-condicionado está lá muito gelado, entendeu? Então, assim, é isso também, às vezes nem precisa ser o ar-condicionado, é um local que a pessoa trabalha ao lado de uma câmera fria, então tem essas situações. E, por fim, a promoção da sustentabilidade, né, que são criar sistemas e produtos que sejam eficientes e sustentáveis a longo prazo. Então, pode acontecer de você chegar ali, você fazer uma análise no ambiente, você verificar todas as situações de problema e você resolver tudo aquilo. Porém, existe um problema psicológico, algo que está afetando, mental. É você criar. O que eu posso criar? Que tipo de sistema que eu posso criar que seja saudável para aquela pessoa, para melhorar o psicológico dela? Entendeu? Acontece, eu já vi empresas que você chega que tem a área de lazer deles. Então, assim, deles falar, se você não tá bem, se você não tá se sentindo bem, se você tá com algum problema, tira 5 minutos, vai lá na área de lazer, sabe? Deita num puff, faz alguma coisa. Já aconteceu do horário de descanso, literalmente descanso das pessoas, né? Às vezes o horário de almoço, ter uma mesa de sinuca. Tem gente que vê isso como, ai, frescura, senão, é luxo, tá, é muito bom. Mas é uma forma de você distrair um pouco, é uma forma de você esquecer um pouco do que você está fazendo, aquele serviço pesado, cansativo. Então, assim, é uma coisa legal de fazer. Às vezes um luxo, né, como diz o pessoal, às vezes um luxo é o que vai fazer a empresa desenvolver mais, é o que vai fazer a empresa crescer mais, é o que vai fazer as pessoas, eu falo nós, da área de segurança, é o que a gente pode conseguir trazer as pessoas para perto da gente.
e querer fazer mais, querer ajudar a gente. Então, é muito bacana colocar isso. A ergonomia, gente, eu falo muito que ela é multidisciplinar. Por que que ela é multidisciplinar? Porque ela abrange em vários setores, em várias áreas, né? Áreas que eu falo realmente é de estudo, né? Em todas as áreas. Por exemplo, aqui, ó, tá falando, é como montar um quebra-cabeça sobre o bem-estar do trabalhador. Cada profissão dá uma peça importante. E é exatamente isso. Para cada área que a gente trabalha, a ergonomia, ela vai fazer algo diferente. Então, aí vocês podem ver, ó, que a gente tem a fisioterapia, psicologia, engenharia e demais. Por exemplo, a fisioterapia. Como que ela contribui na ergonomia? Ela entende as dores, ela entende a postura, ela entende o movimento corporal. Então, eles avaliam isso. Vocês podem ver que muitas das vezes acontece da pessoa afastar, o médico do trabalho faz o quê? Indica um fisioterapeuta, dependendo do tipo de situação. Psicólogo. Gente, não precisa falar nada de psicólogo. É mental, entendeu? É a questão mental. Que hoje em dia, se for para vocês olhar, é das maiores situações de problema que está acontecendo. É literalmente a questão mental. Porque, às vezes, nem é dentro da empresa em si o problema. Mas, às vezes, a pessoa está com um problema lá de fora e ela não consegue separar as coisas. E ela leva aquele problema, aquela sobrecarga que ela está para dentro do serviço, onde acontece os acidentes. E está acontecendo isso demais, gente. Eu faço em depressão, o caso de suicídio em relação à depressão está muito, muito, muito mesmo. Até pouco tempo atrás, eu tive uma situação assim, com um dos meninos que eu trabalho, eu vi que ele não estava legal. Já tinha um dia que eu estava observando o meu comportamento, que eu observo muito essa parte, porque é bom, a gente precisa ser isso. É o que eu falo, né? O técnico de segurança, ele tem todas as funções. E eu observando, e eu vi que ele não estava legal. Um certo dia, ele chegou e falou que no outro dia não iria no serviço. Tudo bem. E eu perguntei, por quê? Porque eu vi que alguma coisa estava acontecendo. Gente, se eu não tivesse chamado ele no canto para conversar, se eu não tivesse puxado a língua dele e perguntado, infelizmente, provavelmente não estaria com a gente hoje. Porque um dia antes ele tentou suicídio, eu vi, ele estava todo machucado, ele tentou. E o que é o nosso papel dentro da empresa? Por mais que, assim, às vezes, igual no caso dele, era assunto de fora, mas o que é o nosso papel? Procurar ajuda para eles, entendeu? Seja o que for. Porque uma pessoa, se ela não consegue procurar ajuda sozinha, e às vezes a pessoa, a família, não consegue perceber que ela está nessa situação. Então, se você está vendo, você está percebendo, chega, conversa. A pessoa não é obrigada a falar com você. Você vê que ela não quer, propõe. Você quer uma ajuda? Vamos procurar ajuda, a gente procura uma pessoa. E assim aconteceu. Foi o que eu fiz, eu conversei, a gente procurou ajuda para ele, graças a Deus ele está melhor, faz acompanhamento, tudo direitinho. Mas pode acontecer, vocês podem passar por essa situação. E vocês têm que entender que se você não consegue observar que a pessoa está com um comportamento diferente, que a pessoa não está bem, às vezes uma atitude dela pode cair em cima de você e pode ser um problema muito sério na sua vida. Então você tem que pensar nisso também. Não só pensar na pessoa, mas pensar em você. As consequências que pode gerar para você também dentro da empresa. Enfim, vamos lá para a próxima, que seria a engenharia, né? Engenharia seria ajudar a adaptar máquinas, equipamentos e espaços. Por isso que a gente tem PGR, PCMSO, né? PCMSO vai entrar na medicina, mas acaba que tem ações ali que a gente entra a parte de engenharia, tá? Existe a ET, que é a análise ergonômica do trabalho, né? Que a gente aborda exatamente com a ergonomia. Enfim, várias outras documentações que a gente utiliza. Medicina, estuda doença ocupacional. Por que a gente tem lá os exames periódicos, os exames admissional? É isso. É você estar fazendo acompanhamento dos funcionários. Designer. Design entra em relação aos objetos. Entra em relação à cadeira, entra em relação à mesa, ao computador.
tá? É algum tipo de máquina que as pessoas trabalham ali. Então, entra essa situação. O tipo, às vezes, o tipo de ferramenta, né, que eles manuseiam ali. Às vezes a posição é ruim, eles melhoram essa ferramenta, coloca ela mais ergonômica para a pessoa. O tipo de calçado entra também. Então, vem tudo isso a questão do design. E, por fim, a administração, que ela organiza os turnos, que ela põe as pausas, que ela faz os processos de trabalho, o que tem que ser realizado todos os dias, qual o tipo de atividade que vai ser realizada, aquele setor é o que vai ser feito, o que as pessoas vão fazer. Então, é isso, tá? Ah, Tayane, mas e a área de segurança do trabalho? Por que não está escrito aqui tec de segurança? Porque, gente, entra tudo isso, igual eu falei para vocês, entra tudo isso. O técnico de segurança, por mais que ele não forme, vamos supor, na fisioterapia, psicologia, enfim, entre todas as situações, o técnico de segurança, ele vai ter o acesso, tá? Na engenharia aqui, entra o engenheiro de segurança. Então, assim, não tem nem o que questionar a respeito da ergonomia. Ela é uma, eu falo assim, que é uma área muito abrangente em relação a isso. Independente de qual faculdade que você faz, você consegue entrar para essa área. E quais que são os benefícios no trabalho? Primeiro, os benefícios para o trabalhador. Por que benefícios, Tayane? Porque quando a gente vai avaliar uma empresa, porque a gente não está falando só de ergonomia, nós estamos falando de uma inspeção de ergonomia, de uma proposta de laudo técnico de ergonomia, tá? Sempre vai ser falado, vocês têm que ver com essa visão. Eu, Tayane, a empresa me chama para poder avaliar o ambiente deles. Eu vou lá, vou avaliar, ver quais que são os problemas. E depois eu passo que seja um relatório para eles, que seja uma análise ergonômica para eles, mas eu vou ter que passar algo do tipo, tá? Então, ó, quais são os benefícios de você estar fazendo isso? Primeiro, para o trabalhador, menos dores nas costas, ombros e pescoço. Então, se você melhora ali o ambiente, se você melhora que seja uma cadeira para a pessoa, se você melhora o balcão que a pessoa trabalha, aumenta ou abaixa, melhora essas dores. Menos risco de desenvolver doenças. Então, consequentemente, se você está numa postura correta, está sentado de uma forma correta, você evita as doenças. Menos cansaço no fim do dia. Então, esse cansaço aqui, ele vai muito em relação à atividade que faz, a cobrança que tem, tá? Entra isso. O esforço físico da pessoa. Então, entra aqui questão de cansaço. Cansaço é muita coisa também. E mais satisfação no trabalho. É 1000 vezes melhor, gente, você ir para um lugar onde que você não sinta tanta dor, porque às vezes, dependendo do tipo de atividade, acaba que dá uma dorzinha ou outra, mas que você não sinta tanta dor, que você esteja num ambiente que a pessoa valorize o seu serviço, que você não tenha enjoamento, que você não tenha amolação, tá? Que você tenha o seu tempo de descanso. Então, isso aqui, a pessoa sai mais satisfeita, né, com a atividade que ela faz. Agora, os benefícios para a empresa, quais que seriam? Menos falta e afastamento, porque, gente, uma empresa que não exerce a questão da parte ergonômica dos funcionários, que não se preocupa com a saúde do funcionário, a tendência é isso. A pessoa faltar demais, a pessoa ter afastamento. É igual, tem muitas empresas, por exemplo, onde tem um serviço mais pesado. Eu vou falar construção civil é um exemplo, que tem muita rotatividade de pessoas. São pessoas que não ficam muito tempo. Às vezes, no prazo ali de 45, 90 dias de experiência, que está naquele prazo de experiência, a pessoa já não fica, ela já vai embora. Porque são atividades pesadas. São atividades que gastam muito, que é cansativo, né? Acontece, igual a empresa, uma vez eu fiz assessoria de louça sanitária, vaso, pia, essas coisas. É uma rotatividade muito grande também que acontece. Pelo tipo de atividade que eles fazem, está exposto ao calor extremo, né? Eles estão expostos à poeira extrema, risco de corte, porque aquilo ali, quando
quebra, gente, é um corte absurdo. O que acontece? Então tem muito isso. É por isso que as pessoas acontecem, tanto afastamento e faltas. Então tem menos. Se a empresa beneficia o funcionário em relação a isso, vai ter menos falta, menos afastamento. Menos gasto com remédio ou médicos. Na maioria das vezes, a empresa não costuma fornecer remédio, porque não é indicado. Que assim, a gente não sabe. Às vezes o funcionário ali nosso tem algum problema de saúde e não pode com aquele medicamento. E se acontecer alguma coisa, pode gerar até processo em cima da empresa. Então, não fornece, não tem o costume de fornecer, sim. Por exemplo, lá onde que eu trabalho, lá, o que eu forneço é antipirona, só, né, que é um remédio, assim, mais popular, que serve para muitas coisas, dor de cabeça, dor de corpo, então, é algo que lá é autorizado, seria antipirona, apenas, nada mais que isso, tá? Em relação ao médico também, às vezes, dependendo da empresa, igual essa empresa que tem convênio, normalmente é descontado o convênio do funcionário, mas o trabalhador, ele paga também por esse acesso. Então, mesmo que seja um benefício, a empresa não quer que o funcionário tenha muito gasto ali dentro. Então, para ele vai ser menos gasto em relação a isso. Mais produtividade, que já foi falado, então, assim, se tá tudo bem, se tá tudo certo, tá tudo ok, consequentemente, vai ter mais desempenho da parte dos funcionários. E o ambiente de trabalho mais positivo. Gente, é horrível você entrar num ambiente onde que tá todo mundo de cara fechada, sabe? Todo mundo reclamando, ninguém tá satisfeito, o tempo todo reclamando, gente sem educação. É muito ruim ficar num ambiente desse, é um ambiente muito pesado, sabe? É desconfortável ficar em ambientes assim. E isso por si só já desgasta muita gente. Então, por que não ter um ambiente positivo? O que a gente pode fazer para ter esse ambiente positivo? Vamos passar mais um videozinho. Quando nos sentimos fazendo parte de um ambiente saudável e colaborativo, não importa o grau na hierarquia, nosso trabalho ganha sentido e importância. A saúde mental é fundamental para o trabalho produtivo. No Brasil, a terceira causa de afastamento no trabalho são transtornos mentais e comportamentais. Mas seguindo a tendência mundial, em poucos anos essa será a primeira. Por isso, o bem-estar e a saúde mental no trabalho tornaram-se assuntos urgentes para as empresas. Os fatores de risco psicossociais podem provocar depressão, ansiedade, estresse, dependência química, entre outros. É necessário o pleno envolvimento das lideranças no processo de gestão da saúde mental nas empresas, como fator de proteção do trabalhador. O atendimento às questões de saúde mental relacionadas ao trabalho, ela deve se dar, de preferência, no nível organizacional. A gente parte do nível organizacional do coletivo para implementar ações de prevenção e depois, claro, aqueles casos em que já há um trabalhador doente que necessita de cuidados ou ser afastado, né? Ele vai ser encaminhado. Então, a gente trabalha com prevenção de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tem uma amiga minha que notou que eu tava meio diferente, tava meio distraído. Aí ela me indicou, não, mas tem uma moça que ajuda a gente quando tá com problema. Ela não chegou nem a especificar o que ela fazia. Ela só disse que ela era uma ouvinte. E ela começou assim, ó,
a me instruir no que eu tinha que fazer. E aí, cara, quanto mais eu conversava com ela, mais eu começava a tirar, mais eu começava a separar, mais eu começava a me animar. E olha, foi, eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz até hoje. É um investimento que deve ser feito por todas as empresas, porque é um bom resultado para o negócio e traz um bom resultado para o trabalhador, né? Então é o ganha, ganha, ganha. Porque quem ganha é o trabalhador, a empresa e a sociedade de maneira geral. Eles investirem não só para o serviço, né? Para a vida. Contrate o SESI RS e conte com. Voltando aqui. Gente, quando não existe, né, essa aplicação da avaliação ergonômica, verificar as situações dos funcionários, isso aqui é o impacto que causa dentro de uma empresa para os funcionários. Primeiro, hérnia de disco, com certeza vocês já ouviram falar. Síndrome do túnel do carpo. Isso aqui, gente, esse síndrome aqui, basicamente seria uma inflamação que a gente dá dentro da mão. É no nervo que acontece essa inflamação. Então, consequentemente, a pessoa sente um inchaço, formigamento na mão, ela perde a força, né, o movimento, ela não consegue, ela tem dificuldade em estar trabalhando. Isso acontece muito com quem trabalha em computador. Seria basicamente o LER, né, que a gente fala. Tendinites, fadiga crônica, o burnout, que é o esgotamento mental, é o que eu falei com vocês que está acontecendo muito, estresse e ansiedade, e quedas e acidentes. Então, gente, você precisa entender que a ergonomia, né, o trabalho da ergonomia, a aplicação da ergonomia, não é um luxo, é uma necessidade, entendeu? É primordial ter, porque é exatamente através dessa avaliação que a gente faz que a gente evita esses tipos de problema, que é onde que eu falei, né, que gera a aposentadoria precoce, que gera os afastamentos. Seria isso. Vamos passar mais um videozinho.
Vamos lá. Esse vídeo, gente, vocês viram aí, né? Apareceu 38 graus, 40 graus, mas acontece, né? Quem trabalha a céu aberto, acontece isso. Às vezes a pessoa está ali tão focada em fazer o serviço, entregar o serviço rápido, que ela esquece de se hidratar, né? Ela esquece que ela está exposta ao sol. E a pessoa, quando vê, passa mal, desmaia. Porque, vamos supor, se você está no sol, você já tem que usar aquela roupa para proteger do sol. Capacete, máscara, tá tudo ali. Imagina, então, assim, o calor já vai aumentar 2 vezes mais no seu corpo. Então, se você não hidrata, acontece isso. Na área rural, na NR17, se eu não me engano, depois eu posso até confirmar para vocês, mas o prazo mais ou menos de 1 hora e meia, tem que ter um descanso, tá? Tem que ter o prazo de descanso dos funcionários, é obrigatório isso. Lógico que cada setor, cada local que você trabalha a céu aberto, tem um prazo, tá? Depende do local que você está, depende da cidade, depende do quão você está exposto, o prazo que você está exposto, aquele calor. Então, isso é muito relativo, depende muito, mas na norma fala exatamente o tempo que tem que ser, o que tem que ser fornecido para o funcionário. Acontece, gente, dependendo do local que a pessoa está, que a empresa tem que fornecer Gatorade, tem que fornecer quem corre que costuma tomar isso? É tipo um gelzinho de carboidrato, se eu não me engano. Aquilo ali é para dar energia para a pessoa, entendeu? É para ajudar ela. Então, ela precisa, para ela não ter perigo dela desidratar nesse período que ela está trabalhando. Então, dependendo do local, a empresa tem que fornecer, viu? Agora, quais são os tipos de ergonomia que existe? A gente já falou, né, que existe a ergonomia para poder facilitar, só que existem 3 tipos de ergonomia: física, cognitiva e organizacional. Física, basicamente, né, seria o corpo. Cognitiva seria mental e organizacional seria da organização em si, do ambiente. Primeiro, a física, né, igual eu falei aqui para vocês. Ela trata do corpo do trabalhador, ou seja, é a relação entre o corpo humano e o ambiente físico de trabalho. A gente tem aí o exemplo, a forma correta da pessoa carregar uma caixa. Entendeu? Então, assim, ela não vai simplesmente pegar, vai saber o peso dessa caixa, né? Só inclinar ela para baixo, porque isso aí pode dar um problema muito grande na coluna dela. Às vezes, na hora, o que acontece? Já vi, tem gente que trava a coluna na hora, e tem que parar no hospital. Às vezes pode ser na hora, às vezes pode ser com o tempo. Então, a gente foca o quê? Na ergonomia física, a gente foca em quê? Na postura correta, nas mobílias, cadeira, mesa, às vezes a poltrona, tá? Os movimentos repetitivos, pessoa que sempre faz o mesmo movimento, o esforço físico e o levantamento de peso, a iluminação, o ruído e a temperatura. Temperatura entrou lá, né? O videozinho nosso aí, que a gente acabou de ver. E temperatura não entra só calor, entra o frio também. Questão de ruído, a pessoa que está muito exposta ao ruído. Questão de iluminação. A cognitiva, né? Seria a questão do processo mental. É a atenção da pessoa, se ela está conseguindo ter atenção ou não. A memória, tomada de decisão, carga mental. Essa imagem aí, gente, representa muitas empresas, muitas pessoas que passam por isso, que trabalham sob pressão, que é cobrança atrás de cobrança. Não que não tenha que ter, porque dependendo do tipo de função, é necessário isso, essa cobrança. Mas isso é cansativo, isso é exaustivo. Imagina você, na área de técnico de segurança. A empresa vai cobrar de você o serviço, que o serviço precisa ser entregue rápido. Às vezes você está terceiro, né? As outras empresas vai cobrar de você a questão dos EPI, porque o seu funcionário tem que ter o EPI. Aí outra empresa já vai cobrar de você se você não está, que você está tendo muito gasto. Então, assim, é cobrança de todos os lados.
Você tem cobrança desde lá de cima até os funcionários que estão abaixo de você. Tem cobrança de todos os lados ali. Então, é uma carga muito pesada. Você tem que ter muita cabeça para poder aguentar. E o que ele é focado? Essa ergonomia cognitiva. O cansaço mental e estresse, facilidade de entender os comandos e sinais. Então, tem que ser algo fácil. Você tem que saber se comunicar, tem que saber passar as informações. A empresa precisa ter essa clareza para os funcionários. Não é simplesmente chegar, se vire, pronto, e não tem como, tem que passar essa clareza. E a organização do trabalho para evitar confusões e distração. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter um processo ali. Como que você chega no funcionário, ele chega lá, o que eu vou fazer hoje? Não sei, procura alguma coisa para fazer, se vira. Não tem como, gente, de trabalhar dessa forma. A pessoa vai ficar perdida, sem saber o que eu procuro, como que eu faço, e agora? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Será que eu estou me olhando? Será que não está? Então, tem que ter, sim, tá? Uma organização e um planejamento. E, por fim, a ergonomia organizacional, que nada mais é que a estrutura da gestão do trabalho, né? É as atividades que são distribuídas, né? O tempo de trabalho, é a comunicação entre os setores. Então, acontece muito de um setor ter que comunicar com o outro. Tem que ter esse jogo de cintura, é saber fazer eles trabalharem em equipe. Literalmente isso. Saber trabalhar em equipe. Você vai focar nessa parte. Então, você vai controlar os turnos e jornadas, troca de turno, a carga horária de cada um. Você vai controlar a questão das pausas e os intervalos. Tá? Tem que ter a pausa, tem que ter esse intervalo. Às vezes o intervalo, igual eu falo assim, o almoço, janta, né? Às vezes o lanche da tarde, o café da manhã. Clima organizacional. Se você não consegue, tipo, se você está num ambiente onde o clima não está legal, igual eu falei com vocês, é muito ruim você trabalhar em um ambiente que a pessoa está de cara fechada, de mau humor, né? Então tem que ter um clima legal para estar tudo tranquilo. O trabalho em equipe e liderança, que é o que eu falei, né? Você tem que saber trabalhar em equipe, que é todo tempo. Infelizmente, gente, não quer trabalhar com gente, é laboratório. E mesmo assim, dependendo do tipo de laboratório também, você vai acabar trabalhando com outras pessoas, mas assim, a todo tempo, nós, profissionais da área de segurança do trabalho, o tempo todo a gente vai estar lidando com pessoas de todos os jeitos que vocês imaginar. Então, você tem que saber, você tem que ter esse perfil de saber trabalhar em equipe e você tem que ter liderança para comandar as pessoas também, tá bom? Acho que o nosso último videozinho. Conheça Carlos. Carlos trabalha o dia todo no escritório, em frente ao computador, e sofre com dores constantes nas costas. Ele já trocou o colchão, toma uma dezena de comprimidos para dor e nem imagina que está adquirindo essas dores na cadeira da sua sala. Por quê? Sua postura não é adequada e ele ainda corre risco de desenvolver uma série de doenças, como hérnia de disco, síndrome do túnel do carpo, tendinites e má circulação. Não vale a pena arriscar, Carlos. E você, que tal já se prevenir e seguir essas dicas de ergonomia no trabalho? Vamos lá? A cada hora trabalhada, levante-se para uma pausa. Isso previne dores nas articulações e, acredite, não traz prejuízo ao trabalho. Pelo contrário, você volta mais concentrado e produtivo. Programe uma pausa maior no meio da jornada para alongar o corpo. Ao se sentar, preste atenção. Sua coluna lombar deve estar totalmente apoiada na cadeira. Seus braços devem estar apoiados na mesa para digitar e usar o mouse. Para prevenir dores no pescoço, os olhos devem estar alinhados à parte superior do texto no monitor. E a distância entre você e seu monitor deve ser a distância de seu braço esticado. Calma, tem mais. Você sabia que em frente ao computador piscamos muito menos do que deveríamos?
Isso causa o ressecamento dos olhos. Por isso, durante as pausas, cubra os olhos com as mãos e pisque forte várias vezes. E vem cá, atividade física, você está fazendo? Ela é ainda mais importante para quem trabalha sentado. Faça exercícios pelo menos 3 vezes por semana e tente também atividades não programadas, como subir escadas e vir a pé ou de bicicleta para o trabalho. Agora que você assistiu a esse vídeo, confira o passo a passo completo de como ajustar corretamente seu posto de trabalho, incluindo dicas para quem faz teletrabalho. Essas dicas vão lhe garantir uma postura adequada e mais qualidade de vida para o seu dia a dia. Sim. Gente, essa questão aí, vocês viram que o que eu falei a respeito da visão, né, em questão da tela, isso aí é mais uma dica para vocês começar a fazer isso com vocês mesmos, entendeu? Vamos supor que vocês estão assistindo aula aí. Agora, tenta ter esse controle, tenta observar a postura de vocês, como que vocês estão sentados agora? Vocês estão sentados? Vocês estão deitados? Como que vocês estão? Entendeu? Começa a observar isso, porque a partir do momento que você começa a observar isso, automaticamente, aí você, na hora que você vai, faz daquele jeito lá, você já pensa, opa, peraí, hoje que eu tô, aí você vai, já fica ereto, porque acontece, igual falou aí, né, no vídeo, acontece muito das pessoas, elas não sabem que, às vezes, o jeito que elas estão é o que está prejudicando as dores, entendeu? Tem muita gente leiga nessa área, então, elas acham que tá tudo bem, mas não entende por que dá dor. Então, vocês, como profissionais, se vocês começarem a observar isso, porque vocês têm que dar o exemplo nessa parte, já que vai cobrar isso dos funcionários, então começa, a partir de hoje, observar isso em vocês, e não só em vocês, observa nas pessoas também. Às vezes a pessoa tá ali, trabalhando, tá toda assim, e fala assim, aqui, você sente dor nas costas? Você sente muita dor? Onde você sente dor? Pergunta, questiona, explica assim, você sabe que o jeito que você trabalha pode ser consequência disso? Então, é legal você estar trabalhando isso e observando isso. Logo, vai ser automático, vocês vão bater o olho, até porque eu falo assim, para quem quer trabalhar nessa área de ergonomia, a partir do momento que você começa a ter essa observação com você, consequentemente você tem com um, com outro, você vai ficando literalmente profissional nessa parte. Então, se um dia você for chegar numa empresa e for oferecer o seu serviço de análise ergonômica, você vai bater o olho, você já vai conseguir identificar onde que está o problema ali. E, às vezes, um funcionário, só dele conversar com você, você já vai saber. Então, isso é bom. Assim, para quem quer trabalhar nessa área, se você começa de agora, e trabalhando, quando você estiver formado, você já vai saber muita coisa. E às vezes é uma coisa boba, uma coisa assim, que questão no prazo de 1 minutinho, você observou ali, você já fez o seu questionamento, você já pensou no problema, na solução, o que é, enfim. Pessoal, esse filme aqui, é um filme, eu adoro esse filme, tá? É um filme que eu indico muito de estar assistindo, tá? Aqui, eu já até coloquei, ó, refletir sobre como as condições físicas, organizacionais e psicossociais no ambiente de trabalho influenciam diretamente na saúde, no bem-estar e no desempenho dos profissionais. Esse filme aqui, ele aborda as 3 situações. Para quem já viu, eu indico ver de novo, só que com essa visão, tá? Sobre a parte ergonômica que a gente pegou e olhou aqui, ver com essa visão. E para pensar depois, quais são os 3 tópicos que vocês viram, assim, que vocês achou que tem a ver com o que a gente estudou aqui? Reflete. Quais são os problemas? O que acontece? Esse filme é muito bom. Eu indico muito você estar assistindo e tendo essa visão, ver com esse olhar, um olhar de profissional na área. Quero que vocês olhem dessa forma. Ó, nós encerramos nossa aula por hoje. Deixa eu só parar aqui a apresentação.
Uma coisa, eu vou passar para vocês um material de tipo um checklist para quando a gente vai fazer uma análise ergonômica do trabalho, que é o laudo. O laudo, eu vou ver se eu consigo para vocês. Eu não vou prometer, tá? Porque ele é um pouquinho mais complicado de conseguir. Mas se eu conseguir, eu trago para vocês também um modelo de laudo. Mas por enquanto, eu vou passar para vocês hoje, junto com esse material nosso, uma análise ergonômica para vocês fazer. Ele tem tudo. Ele tem desde a parte em questão de iluminação, ruído, da parte do físico mesmo, tá? Ele é bem detalhado. Eu acho que vai ser legal para você estar vendo. E tem uma outra planilha também, que é específica para alguns tipos de funções, alguns tipos de empresa. Eu vou ver se eu mando esses dois materiais para vocês dar uma olhadinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, na próxima aula vocês podem me perguntar. Eu vou ver se eu consigo trazer eles e explicar um pouquinho como que funciona, como que é aplicado dentro de uma empresa, literalmente uma prática, para vocês verem como que vocês vão usar. Até porque, igual eu falo, eu gosto muito de trazer aqui esses materiais didáticos, porque são coisas que vocês vão usar depois de formar. Eu garanto que, independente de qual empresa vocês vão trabalhar, independente de qual que seja o cargo, seja mexendo só com documentação, seja mexendo só com campo, ou só laudo, independente, gente, vocês sempre vão ter contato com algum tipo de material desse. Então, eu acho assim, guardem, salva isso para vocês, e vai utilizando. Viu que tem um colega já de trabalho que precisa? Passa para a pessoa também. Não, eu não tenho problema com isso, então eu não importo de poder compartilhar as coisas. Eu faço isso porque eu acho assim que não tem disso da gente guardar as coisas só para a gente. Conhecimento a gente tem que passar para frente, sim. E quanto mais a gente passa, melhor é. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Caso contrário, eu desejo uma ótima noite para vocês. E daqui a pouquinho eu já mando o material. Boa noite. Boa noite, Lidiane.